Obsessores. Primeira coisa que nós temos que entender sobre obsessores. Obsessores, encostos, sombras do mal, gente do mal, seres das trevas, todos esses nomes pejorativos que nós damos para obsessores, para seres desencarnados que ficam ao nosso lado, drenando a nossa energia, todo esse peso que colocam em cima desse assunto sobre obsessores. E eu vou começar com alguns conceitos e depois vou entrar nas categorias de obsessores. O primeiro conceito que eu quero abordar é essa ideia de quem pratica espiritualidade ou quem estuda espiritualidade, que na verdade é uma grande armadilha da superioridade. E é muito comum eu ver isso, principalmente quem está começando espiritualidade, de se sentir superior às outras pessoas. De, eu estou estudando espiritualidade, então eu sou um ser evoluído. E aí dá vários nomes para esse tipo de evolução. O escolhido de Deus, eu sou um arturiano encarnado, a minha missão é espalhar a luz pelo planeta. E aí o ego vai criando um monte de adjetivos, um monte de personagens, para a pessoa, para o próprio ego se sentir superior às outras pessoas, o enviado dos céus, o iluminado, aquele que vai passar a cura para a humanidade, etc. E essa é a pior armadilha da espiritualidade. Por que isso tem a ver com obsessor? Porque tendemos a tratar os obsessores, ou pessoas, ou seres desencarnados que drenam nossa energia, com ar de superioridade, como se nós fôssemos grandes pessoas, pessoas bondosas, e eles seres inferiores, seres que merecem ser expurgados, expulsos, excomungados. E aí nós vemos toda a espiritualidade baseada em cima disso, a luta da luz contra as trevas, a luta do bem contra o mal. Veja, esse conceito bem e mal é um conceito religioso, não é um conceito metafísico. Esse conceito de que existe o bom e existe o mal nos afasta de um ego equilibrado. Por quê? Ninguém quer ser considerado como uma pessoa ruim, como uma pessoa má, diante de todos esses paradigmas que foram criados. Então as pessoas tendem a se justificar todas as ações delas como se elas fossem boas. Não, mas a minha intenção era boa. E aí as pessoas ficam criando grandes traumas internos, grandes conflitos internos, porque agora eu fui má, então Deus vai me punir, Deus vai me colocar no fogo do inferno, eu pequei. E todos esses conceitos que na verdade afastam as pessoas do equilíbrio interior. Veja, existe o Yin e o Yang. Essas são as duas forças que existem em tudo, em todas as coisas. Nós somos Yin, nós somos Yang. Nós somos sombra, nós somos luz. Nós somos criação, nós somos destruição. E as polaridades vão se alternando conforme os gatilhos que vão sendo acionados na vida. Existem momentos que nós somos luz, existem momentos que nós somos sombras. E não existe pecado nenhum ou erro nenhum essa oscilação energética, essa oscilação frequencial. Então a primeira coisa que para compreender obsessores, que nós temos que tirar da cabeça é a ideia de que eles são pessoas ruins, pessoas más. E também temos que tirar da cabeça essa ideia de bom e mal. Existem duas forças no universo, criação e destruição. Ou você está criando, ou você está destruindo. Não existem outras forças no universo. São essas duas fundamentalmente no sentido da metafísica. E há momentos na vida que nós estamos criando, há momentos na vida que nós estamos destruindo, há vidas que nós estamos criando, há vida que nós estamos destruindo. Destruindo o quê? Tudo. Podemos destruir qualquer coisa. Podemos destruir amizade, relacionamentos, podemos destruir projetos, podemos destruir uma cidade, podemos destruir inclusive um planeta inteiro. Como podemos criar amizades, podemos criar projetos, podemos criar relacionamentos, podemos criar um planeta inteiro. Porque afinal tudo é Deus. Eu sou Deus, você é Deus, todos são deuses. Inclusive, os obsessores são deuses. Mas eles são deuses? Então, se você começa com esse nível de classificação que eles não são deuses, você é Deus. E aí começa o ego novamente a agir. Eu sou superior a eles. Eu sou Deus e eles são seres inferiores das trevas. Eu sou Deus, então eles merecem ser castigados, expurgados, excomungados. Veja, são irmãos, são consciências desencarnadas a maioria das vezes. Desencarnadas, que passam por conflitos internos, que têm medos, que têm aflições, que têm egos desequilibrados, que têm criança inferior ferida, que têm raiva, que têm mágoa, assim como nós. Assim como nós.
Não são inferiores nem superiores, são consciências que estão em processo de desequilíbrio ou não. Porque muitas vezes a pessoa tem o prazer de destruir e faz parte do grupo da destruição. E ok, é uma escolha dela. Naquele momento, naquele ponto da existência dela, é uma escolha dela destruir. Como em várias outras vidas, ou mesmo nessa vida, em vários momentos escolhemos destruir coisas. Consciente ou inconsciente. Consciente tendo prazer em destruir ou inconsciente baseado em nossos medos, em nossos traumas e uma série de coisas que carregamos vida fora. Então o primeiro passo é tirar essa ideia da cabeça de que eles são seres ruins, negativos, das trevas e etc. e que nós somos hiperiluminados. Não, todos nós estamos no mesmo processo consciencial, todos nós passamos pelos mesmos perrengues, todos nós temos medos, todos nós temos angústias, todos nós temos raiva, todos nós temos inveja, todos nós temos as sombras. Se essas sombras estão equilibradas ou não dentro da gente, se essas sombras estão prejudicando ou ajudando nossa vida, é outra história, mas todos nós temos. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Essa ideia de que os obsessores são seres negativos, do mal, etc. Tira essa ideia de bom e mal da cabeça. Isso é uma ideia muito religiosa, uma ideia muito cristã, uma ideia... não existe bom e mal, juízo de valor. Isso quem coloca juízo de valor é a mente, é o ego. Existe criação e destruição. E estamos atuando numa dessas polaridades o tempo todo. Existe o yin e o yang juntos. O yin e o yang são inseparáveis. É necessário haver a destruição para que haja a construção. É necessário que uma floresta pegue fogo para uma nova floresta nascer. É necessário, muitas vezes, coisas negativas que aconteceram na nossa vida para nós renascermos como ser, para nós criarmos um novo ser, para nós criarmos uma nova perspectiva de vida. Então, criação e destruição são duas forças que andam juntas e uma complementa a outra. E durante a live eu vou explicar por que os obsessores são os grandes mestres da nossa vida. Os grandes mestres da nossa vida. Mais mestres do que os próprios mestres que nós chamamos de luz. Que nos ajudam. E aí vamos entrar na categoria dos obsessores. Eu vou começar pelo pior tipo de obsessor que existe. O pior tipo de obsessor que existe são os obsessores encarnados. Quem são os obsessores encarnados? Nós. Todos nós. Vocês que estão vendo a live, todos nós que estamos encarnados num corpo, somos o pior tipo de obsessores que existe. Por quê? Vou entrar em frequência vibracional. A partir do momento que eu desejo que alguém se ferre, que alguém se dane, que eu começo a prejudicar a vida de alguém, que eu começo a perseguir a pessoa, que eu desejo que ela morra, que eu desejo coisas negativas para essa pessoa, eu estou emitindo formas de pensamento para essa pessoa. Essas formas de pensamento percorrem o campo eletromagnético da Terra, entram no campo vibracional da pessoa e criam um negócio, eu vou usar um termo científico aqui apenas para ilustrar, chamado entrelaçamento quântico. Isso é, a partir do momento que eu desejo mal para alguém, que eu fico perseguindo alguém, que eu tenho raiva de alguém, fico o tempo todo pensando naquela pessoa, eu vou criando formas, pensamentos, essas formas, pensamentos em formas de frequências vibracionais vão até o campo magnético da pessoa, entram no campo magnético dessa pessoa, criam um entrelaçamento quântico com essa pessoa, a partir desse momento eu e essa pessoa estamos conectados. E eu o tempo todo fico emitindo pensamento negativo para essa pessoa, o tempo todo emitindo pensamento negativo para essa pessoa. Esse é o pior tipo de obsessor. Por quê? Nós estamos na frequência física, terceira dimensão, aqui nesse planeta, uma frequência específica física. Vamos denominar como 10, não é 10, mas apenas para fins didáticos, 10. A outra pessoa também está na frequência 10. Então é muito mais fácil o raio de ação, é muito mais fácil essa emissão e recepção de frequências vibracionais entre encarnados. Muitas vezes as pessoas falam do vampirismo energético. Como me proteger do vampirismo energético? Não existe isso, proteção de vampirismo energético. Nós temos um campo magnético vibracional. A partir do momento que eu acoplo esse campo com outro campo, começa a haver trocas de frequências vibracionais. Então se eu estou no transporte público, um ambiente, qualquer ambiente que tenha pessoas ao meu redor, esses campos vibracionais estão se tocando e trocando informações. Porque estão todas na mesma frequência vibracional. Então, os piores tipos de obsessores que existem somos nós, os encarnados. Então já começa a quebrar esse julgamento dos desencarnados, porque nós somos os piores obsessores que existem. Ou alguém é santo, ou alguém nunca teve inveja de alguém,
Ou alguém nunca teve raiva de alguém? Ou alguém nunca desejou que outra pessoa se danasse, ou perdesse tudo, ou um monte de pensamentos negativos? Então nós somos o pior tipo de obsessores que existem. No fim, eu vou falar como a gente pode sair um pouco dessa influência dos obsessores. Vou apenas classificar um por um. Então, vamos quebrar essa ideia de santidade, de que eu sou espiritual e eu sou evoluído, de que eu sou espiritual e não, todos nós somos humanos, todos nós sentimos, desejamos. E a partir do momento que eu desejo algo para alguém, essas frequências vibracionais vão ser emitidas para essa pessoa. E a partir do momento que o campo magnético dela recebe essas frequências vibracionais, é criado um entrelaçamento quântico. Isso é, eu e a pessoa estamos conectados pela eternidade. Pela eternidade. Então, eu vou ser responsável por todo esse conjunto de frequências vibracionais que eu mandei para o campo vibracional daquela pessoa. Logo, tudo que vai volta. Então, em algum momento da minha existência, seja nessa vida ou em outras vidas, essas frequências vibracionais vão voltar para a origem delas, que sou eu, que emiti. Então, isso também podemos entender um pouco como karma. É mais profundo que isso, karma. Mas é basicamente isso, karma. O que vai volta, você vai colher o que você planta. Todas as frequências vibracionais negativas que você emitiu para os outros vai voltar para você em algum momento da sua existência. Porque foi você que emitiu, elas são suas. São formas, pensamentos suas. Então ela vai retornar para você, seja através de uma ação ou outra. Temos um segundo tipo de obsessor. Esse, vamos dizer, é o mais suave, que eu chamo de obsessores inocentes. O que são obsessores inocentes? Esses obsessores, eles não têm o objetivo, eles não têm a intenção de prejudicar a pessoa. Eles, na verdade, se acoplam na gente, andam com a gente por um processo de afinidade. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu gosto de ir no bar, beber. Então eu vou no bar uma vez por semana e bebo, tudo bem, até aí, uma vez a cada 15 dias, não tem problema, eu vou no bar. Enquanto eu estiver bebendo lá, vão ter seres desencarnados, obsessores desencarnados, que ainda estão presos aqui perto da dimensão terrestre, perto da dimensão aqui da Terra, que ainda tem o vício do álcool, da substância, da frequência vibracional que o álcool traz, e ele vai ficar andando, lembra do acoplamento áurico que eu falei agora há pouco? Ele vai ficar andando pelo bar e vai ficar esbarrando nos campos magnéticos e absorvendo essa frequência vibracional que o álcool causa nos campos magnéticos das pessoas. Até aí tudo bem. Isso acontece em todos os lugares. Mas aí você vai todo dia no bar. Todo dia você vai no bar. Todo dia você vai no bar. Todo dia você vai no bar. Aquele obsessor é desencarnado, ele consegue te enxergar. Ele vê você indo todo dia no bar. Então ele começa um processo de amizade. É a mesma coisa que quando você vai no bar todo dia, outras pessoas que vão no bar todo dia começam a se relacionar entre si. Começa a ficar um grupo de pessoas que bebem juntas. O obsessor vê todo dia você no bar, ele logo começa a se relacionar com você. Ele vê que você vai todo dia, ele começa, vamos dizer, a criar um entrelaçamento quântico com você, a grudar o campo magnético dele no seu. E você começa a ser desse obsessor uma espécie de amigo, um amigo. Todo dia você vai, tem os encarnados bebendo e tem os desencarnados bebendo também, todo mundo bebendo junto. Ok, é um grupo de pessoas que estão bebendo, não tem problema nenhum. Até aí, problema nenhum. Isso acontece com música, por exemplo. Você gosta de música, seres que gostam de música também vão ser atraídos pelo seu desejo. Você gosta de pintar, a mesma coisa. Você gosta de comer. Tudo que nós desejamos, tudo aquilo que nós criamos de frequências vibracionais à nossa volta, existem seres que também têm afinidade com essas frequências vibracionais e querem participar dessas frequências vibracionais porque eles estão muito ligados as frequências vibracionais da Terra. Então isso acontece não só com a bebida, com tudo. Seres acoplam na gente e vão, por exemplo, um músico pode ter seres, que aí muitas vezes as pessoas não dão o nome de obsessores, mas são seres desencarnados que estão acoplando o campo áurico deles e mandando uma inspiração, uma letra de uma música, etc. São amigos. Então tá lá o grupo bebendo no bar. Não tem aí problema nenhum. O problema começa a acontecer quando a pessoa decide largar a bebida. Então a pessoa tá lá, vai todo dia no bar e um dia ela fala, não, cansei de beber, eu não quero mais beber, eu não vou mais beber, parei, chega. Bom, primeiro momento, os seus amigos encarnados já vão ficar meio bravos com você. Pô, você vem todo dia aqui, a gente conversa, fala de futebol, vai parar de beber, eu não vou mais te ver. Então há também os amigos encarnados, que também são os obsessores encarnados,
que cria uma resistência para você parar de beber, afinal é um grupo de amigos. E também os obsessores desencarnados também começam a ficar chateados com você, porque além deles pegarem um pouco desse fluido, dessas frequências vibracionais para eles, também eles começam a falar, pô, o cara não vai vir mais, mas eu era amigo dele, era tão legal, pô, ficar aqui, não sei o quê, bababá. Aí ele começa a jogar fora umas pensamentos na sua cabeça. Não, vai no bar hoje, vamos lá no bar, tá os seus amigos lá, vamos lá no bar. Então veja, você já tem que vencer a dependência química do álcool. Você já tem que vencer a dependência vibracional que o álcool causa. Aí você tem um terceiro problema que é vencer ainda as formas, pensamentos que esses obsessores ficam mandando o tempo todo. Não, vamos lá beber, não sei o quê, não sei o quê. Se você é forte o suficiente, tem disciplina o suficiente, se você consegue levar esse projeto para frente, de parar, em algum momento esse obsessor vai ver, bom, realmente ele não vai mais no bar, não adianta, não tem o que fazer, ele desencana de você e vai atrás de outro. Pronto, acabou a influência desse obsessor. Por isso que eu chamo ele de inocente. Ele não tinha intenção de te prejudicar. Simplesmente por um processo de afinidade, ele foi andando com você, vocês viraram amigos, etc. E como amigo, ele vai aonde você vai, ele vai indo, ele está do seu lado, ele te aconselha, ele manda formas de pensamento, ele te dá conselho. Muitas vezes ele te defende de outros obsessores, porque ele te considera um amigo. Aí você decide parar de beber, ele fica bravo, por um momento ele fica te atormentando. Se ele vê que a sua decisão é firme, que não sei o que, ele para de te atormentar e vai procurar outro. E tudo bem. Então, são os obsessores inocentes. Entramos numa segunda categoria, obsessores vingativos. O que são os vingativos? Estava lá Tibério em 1700 na fazenda dele. E aí tinha um vizinho da outra fazenda. Aí o Tibério pega e põe a cerca um pouco mais pro terreno do vizinho. Aí o vizinho vem e começa a brigar com o Tibério. Um começa a brigar com o outro. Tibério um dia fica muito bravo, pega uma tocha, vai na casa do vizinho e taca fogo na casa do vizinho, com o vizinho e a família toda dele dentro. 3 filhos, a mulher e ele, morre todo mundo queimado. Como você acha que um ser desse vai ficar em relação ao Tibério? Como? Você acha que vai ficar feliz? O que vocês fariam no lugar desse ser que teve a casa queimada pelo Tibério? Tibério é meu amigo, tá perdoado. Quantas idas vai ser necessário para esse ser perdoe o que o Tibério fez com ele e com a família dele? Então ele vai perseguir o Tibério e vai tentar destruir o Tibério enquanto ele puder. Porque ele está movido pela raiva, pelo ódio, pela vingança. Quem atraiu esse obsessor? O próprio Tibério. Ele tacou fogo na casa do cara. Com a família dentro. E aí cai na pergunta que me fizeram, por que não lembramos de outra vida? Porque não lembramos dessas situações. Porque, novamente, ninguém que está nesse planeta é santo. Ninguém. Ninguém. Todos nós temos um currículo para trás que, no mínimo, deveria ser esquecido. É duvidável. É duvidável o que nós fizemos. Então nós não temos 1, 2 ou 3 obsessores vingativos, nós temos uma legião atrás da gente. Como também nós temos nossos desafetos. Pessoas que também nos prejudicaram muito. Então, o obsessor vingativo vai fazer de tudo para destruir o Tibério. E muitas vezes o obsessor vingativo, eles perdem contato porque não sabem onde Tibério encarnou, eles ficam fuçando no plano astral até descobrir onde Tibério encarnou e vai atrás do Tibério e vai fazer de tudo para destruir a vida do Tibério. Mas novamente, mas esse ser... Não, se coloque no lugar desse ser. Você está hoje na sua casa, aparece um cara e taca fogo na sua casa, com você dentro da sua família. E que sentimento você ia ter em relação a essa pessoa? Aí entra o trabalho dos mentores. O que os mentores fazem? Bom, esses dois se odeiam. E aí começa a virar um círculo vicioso. Por quê? Esse obsessor vem e prejudica o Tibério. Aí o Tibério pega a raiva desse obsessor e começa a querer prejudicar o obsessor. E o obsessor o Tibério. E o Tibério é o obsessor. Isso pode durar milhares de anos. Milhares de anos esse círculo vicioso. Um tentando ferrar o outro o tempo todo, se vingar do outro. Porque a vingança não tem fim. Eu me vingo de você, você se vinga de mim. Eu me vingo de você, você se vinga de mim. Eu me vingo de você, você se vinga de mim. Aí vem os mentores. Meu Deus, o que nós vamos fazer com esses dois seres?
Bom, encarna como mãe e filho. Vamos ver se amor de mãe e filho resolve. Encarna. Aí a mãe quer matar o filho quer matar a mãe e um quer destruir o outro. Ixi, não deu certo. Então encarna como irmão, encarna não sei o que, encarna e põe 1 milhão de encarnações aí para ver se esses dois se acertam. Por quê? Tem que haver o perdão para dissolver esse laço de ódio. E o perdão muitas vezes não é fácil. Precisa várias vidas para os dois chegarem à conclusão que, tá bom, chega disso. E aí é uma teoria que eu tenho, que o universo vence a gente pelo cansaço. É pelo cansaço que o universo ensina a gente. É ódio, 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 até o momento que você não aguenta mais ódio. Você fala, não aguento mais ódio. Chega, eu não aguento mais. Tá bom, o que eu preciso fazer para ter paz? Vem aqui, senta os dois na mesa. Tá tudo certo. Chega dessa história, chega. Só que isso pode durar várias vidas. Várias e várias vidas. Então esse é o obsessor vingativo. Quem atraiu esse obsessor? A gente. Aí começamos a entrar em equipes. Equipes. Veja, muitas pessoas me perguntam, como é o plano astral, Tibério? É igual aqui. É igual aqui. Aqui no planeta Terra nós temos pessoas criando, nós temos pessoas destruindo, nós temos facções, nós temos gangue, nós temos estrutura de governo, nós temos... É igual. Afinal, a consciência é a mesma. O ego é o mesmo. É igual as estruturas de poder lá embaixo. Então lá embaixo você tem facções, gangues, pessoas tentando mandar uma na outra, pessoas tentando escravizar. Isso eu estou falando em regiões mais densas. Quanto mais perto da dimensão terrestre, mais isso acontece. Quanto mais você vai saindo dessa influência, mais isso vai acabando, mais isso vai se diluindo. Porque as frequências vibracionais começam a ficar muito altas e a consciência vai se abrindo. Quando a consciência abre, você vê que não faz sentido ter poder, controle, nada disso. Então, ainda enquanto as consciências estão presas em corpos dimensionais muito densos ou em frequências vibracionais muito densas, ela tem a necessidade de controlar, de poder, de gangue, de território, essas coisas. E aí começa a entrar essa categoria de obsessores. A primeira categoria de obsessores é, vamos dizer, os escravos, obsessores escravos. Pessoas que desencarnaram numa péssima frequência vibracional. Péssima frequência vibracional. Lembra, nós vamos, para onde nós vamos depois que nós desencarnarmos? Para frequências vibracionais, aquela que nós estamos vibrando no momento do desencarne. Então a pessoa morreu com muito ódio, muita mágoa, uma frequência vibracional muito densa. Logo ela vai para regiões densas, porque se atraem, as frequências se atraem, frequências semelhantes. Lá existem seres. Existem gangues, existem organizações, existem uma série de coisas de hierarquia. Vê aquele cara que acabou de vir, não sabe nada sobre aquele lugar, não sabe nada sobre o astral, está numa frequência péssima, começa um processo de escravidão mental com essa pessoa. Ó, se você não trabalhar para mim, eu vou lá e vou destruir sua família. Eu vou lá e vou matar sua família. Eu vou pegar seu filho. E não sei o que. Aquela pessoa que no fundo está numa ignorância consciencial, não sabe nem o que está fazendo lá, não sabe muitas vezes nem o que aconteceu com ela. Meu Deus, vai destruir minha família, tal, o que eu tenho que fazer para você? Bom, você vai na crosta terrestre, fica andando lá à noite e você vai me trazer um pouco de ti. Veja, a única moeda que existe no universo inteiro, seja nessa dimensão ou em todas as outras dimensões, é ti, é energia, é prana. O que muitas vezes esses obsessores que nós chamamos de gangues ou obsessores um pouco mais para o lado da destruição não entendem é que o Ti, o prana, é de graça. De graça como? Eu preciso de energia, Deus é tudo, Deus é o ar, são todas as frequências vibracionais que existem. Eu intenciono, eu me coloco numa frequência vibracional um pouco melhor, logo essas frequências vibracionais entram no meu ser e me abastecem de energia. Como eles estão numa frequência vibracional muito densa, eles precisam de uma energia mais densa. Quem tem essa energia mais densa? Nós, os encarnados. Principalmente a energia de um negócio chamado ectoplasma. Então veja, eles estão numa dimensão, num corpo dimensional muito denso, muito perto do planeta Terra. Eles precisam eles precisam dessa frequência vibracional mais densa, mais próxima do planeta Terra. Quem tem essa frequência que eles precisam? Nós, os encarnados. Então eles brigam a tapas lá, os grupos, as gangues brigam a tapa para ver quem fica com essa frequência vibracional.
Conforme o seu corpo dimensional e a sua frequência vibracional vai aumentando, menos necessidade você tem dessa frequência vibracional densa do planeta Terra, porque aí você consegue captar do próprio ambiente, do ar. O Ti está em todo lugar. Mas como eles estão muito próximos do planeta Terra, eles ficam brigando a tapa para ver quem consegue mais frequência vibracional densa dos seres humanos. Então ele pega lá o cara que encarnou, que ele escravizou, e manda para o planeta Terra. Aí vem o cara lá, fica andando por aí ele vê na esquina um cara lá. Tá lá largado, não tem obsessor nenhum em cima dele, ele vai lá e gruda no cara. Como acontece esse acoplamento? Frequência vibracional. Lembra, esse obsessor está numa frequência muito densa, vamos dizer, ele está na frequência 10. Essa pessoa que está na esquina também está na frequência 10. Ela está lá cheia de problema, de raiva, de mágoa, de rancor, de não sei o quê. Logo, esses campos vibracionais se tocam. Estão na mesma frequência. Ele simplesmente acopla o campo vibracional dele, transfere um pouco de Ti para ele, um pouco de prana, de Ti para ele, pega, volta pro cara lá que escravizou ele, pro líder dele, e entrega esse Ti para essa pessoa. Então, desses estagiários que eu chamo, obsessores estagiários, tem um monte por aí. Esses são os simples, os mais fáceis da gente se ver livre. Basta aumentar um pouco a frequência vibracional, pronto, não tem como tocar, não tem como tocar. É a mesma coisa que eu com uma rádio, eu tô na estação 100,9, eu só vou pegar 100,9, eu não vou pegar 89,1, não vou. Se o meu campo vibracional, todos os meus corpos estão vibrando em 100,9 e o obsessor está vibrando em 89,1, não há toque. Isso acontece também com os mentores. Muitas pessoas me perguntam, por que eu não consigo enxergar os mentores? Porque eles estão numa frequência 200,3 e nós estamos na frequência 100,9. A nossa televisão, nosso aparelho físico não consegue captar essas frequências vibracionais. Não consegue. É uma questão de eletromagnetismo. Não consegue. Então esses obsessores que eu chamo estagiário, eles vão tentar aí se conectar, vão pegar gente na esquina, vão pegar discussão de família, gente uma brigando com a outra, tudo com frequência baixa, porque ele precisa da frequência baixa para que haja essa conexão. Então ele se conecta, transfere um pouco de Ti, de prana para ele, vai lá no líder dele, entrega para o líder dele e fica lá no processo de escravização. Até ele começar a desenvolver uma consciência de ver que ele não é escravo de ninguém, pedir ajuda para um mentor ou para o mestre. Às vezes os mentores, mestres fazem excursões aí no plano astral mais denso em busca dessas pessoas, que na verdade estão inocentes, estão lá perdidas. Muitas vezes eles vão resgatar grupos dessas pessoas aí perdidas. E eles trabalham, veja, eles não estão trabalhando querendo fazer o mal de ninguém, eles estão sendo coagidos. O líder lá falou que se eles não vierem para o planeta Terra e pegarem o Ti, levarem tanto de Ti por dia, eles vão matar, degolar a família deles. Veja, eles estão numa ignorância consciencial. Então eles vão e se submetem a essas coisas porque há um processo de escravidão mental, um processo de... E aí eles fazem uma série de torturas com essas pessoas para que elas fiquem todas doutrinadas dentro da gangue deles, etc. Ficam andando por aí. Esses são os estagiários. Aí começa a entrar os profissionais 1. Veja, quanto mais alta a sua frequência, mais difícil fica para eles. Então, se você está numa frequência alta, não é qualquer estagiário que vai conseguir fazer rebaixar sua frequência. O estagiário, ele vai pegar situações que já existem. Tá lá a mulher brigando com o marido, não tem nenhum obsessor do lado, porque eles brigam entre eles também, para ver quem pega a frequência. É um negócio espantoso. Eles ficam brigando entre eles para ver quem vai roubar a frequência, o Ti e o prana. Eles veem a situação acontecendo, eles oportunismo vai lá e pega e vai embora e acabou. Aí o profissional 1 já não. Já tem uma espécie de uma habilidade de persuasão. Geralmente esses profissionais, que eu chamo profissional 1 só para diferenciar dos outros, eles têm os seres humanos deles, particulares. Então ele sabe que o Tibério está sempre na frequência baixa. Ele vai, começa a se aproximar e começa a andar com o Tibério. Aí ele começa, as pessoas para eles, para esse tipo de obsessor, começam a ser galinhas de ovos. Então ele tem lá as galinhas dele. 3, 4, 5 galinhas, que todo dia ele vai e pega um pouco do Ti, do prana e leva lá para os líderes dele.
Essa categoria já de profissionais 1, 2, 3, já são pessoas, novamente, tira a ideia de bom e mal, são pessoas que atuam no grupo da destruição. É uma escolha da pessoa. Como no planeta Terra nós temos várias pessoas que escolheram trabalhar para a destruição. Uma escolha da pessoa. E novamente, não vamos perder disso em vista. Destruição e criação fazem parte da mesma polaridade. Eu vou explicar no fim como isso tudo se fecha. Então, eles têm a galinha de ovos dele, as galinhas. Então ele vai, o Tibério, a Maria, o João, tudo faz parte da galinha deles. Então ele vai fazer de tudo para proteger essas galinhas. A galinha é dele. Ele não vai deixar nenhum outro obsessor chegar. Ele vai monopolizar esses seres humanos para que fiquem doando Ti e Prana o resto da vida para eles. Quando a pessoa começa uma tentativa de aumentar a frequência vibracional, ele vai fazer de tudo para que essa pessoa não aumente a frequência vibracional. De tudo. E o que eles mais usam? Formas, pensamentos. Por isso a importância da atenção plena. Novamente. Mas o Tibério fala dessa atenção plena. Atenção plena. Por que é tão importante? Porque se você não tem controle sobre o que você pensa, você vira a porta aberta para o obsessor. Se todo pensamento que vem na sua cabeça você acha que é seu, você vira a porta aberta para o obsessor, porque é onde eles mais atuam, no campo mental inferior. Eu não vou aqui explicar sobre dimensões, os outros vídeos eu explico. Mas basicamente nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior. Eles ficam mandando formas, pensamento, essa categoria mais profissional, o tempo todo no mental inferior. Então ele fica, sua mulher está te traindo, olha lá, está te traindo. Sua mulher está te traindo, está te traindo, está te traindo, está te traindo. E aí vai detonando o casamento, briga, discussão e não sei o quê. Por quê? Porque quando você está em briga, discussão o tempo todo, sua frequência vibracional está baixa. Ele simplesmente acopla. E quando a pessoa tenta aumentar a frequência vibracional, novamente uma enxurrada de formas pensamento negativa, uma enxurrada de pensamentos. Para quê? Aí você começa a discutir com o cara que te fechou no trânsito, começa a brigar com o vizinho, começa não sei o quê, e ele começa a pegar no seu arquivo, abre seu arquivo e vê, aqui ó, tem uma imagem do Tibério, a frequência vibracional, que a mãe dele está batendo nele. Fica mandando direto essa frequência vibracional, porque aí ele fica triste, ele fica revoltado e a frequência vibracional fica lá embaixo. E ele fica 24 horas por dia. Não é fácil se livrar desse tipo de obsessor. Não é fácil. Começamos a entrar numa categoria bem mais dura de se lidar. Porque, primeiro, ele tem a intenção de fazer isso. Ele trabalha para um grupo especializado nisso. Então, vamos dizer, a hierarquia dele já é um pouco mais alta do que do estagiário. E ele sabe como fazer, ele sabe como acoplar o campo magnético dele, ele sabe como enviar formas, pensamento. Ele sabe quais chakras, quais pontos ele consegue drenar mais energia. É um profissional. E beleza, é o trabalho dele, ué. Mas que cruel. É o trabalho do cara, pô. É o trabalho. Deixa o cara trabalhar. Calma que tudo vai se fechar no fim. A explicação. Chegamos no segundo nível de profissional. E esse daí ele só vai entrar em jogo quando a coisa fica muito difícil. Isso nós podemos ver, novamente eu vou usar em espiritualidade. A pessoa vai, se trabalha, faz yoga, não sei o que, meditação, terapia, larará, vários anos se retrabalhando, crenças internas, começa a ficar bem difícil. Para esse obsessor 1, baixar a frequência vibracional. Bem difícil. Porque a pessoa já pôs tranca na porta, cachorro, alarme, já tá, a casa dela tá armada, ela já sabe que um pensamento é dela, não é, tal. Então não é tão simples assim você conseguir pegar o Ti e o Prana dessa pessoa. Não é tão simples assim. Entra o segundo obsessor. Esse não vai parecer obsessor. Esse é simpático, é amigo, muitas vezes aparece como mentor em projeção astral. Você jamais vai ver ele te mandando forma pensamento negativa, mas ele vai pegar nos seus pontos fracos. Então tá lá. A pessoa tá lá, se trabalhou. Vamos dar um exemplo. Vai no centro espírita, se trabalhou, começa a dar palestra, as pessoas começam a gostar da palestra. Aí esse obsessor começa a falar, tá vendo? Puxa, como a sua palestra é boa, hein? Como você é importante. Não, você é muito espiritual. Nossa, não, cara, eu nunca vi ninguém igual a você.
Aí o orgulho da pessoa. Aí ele começa a pegar nos pontos fracos da pessoa, ele mapeia o campo vibracional e fala, onde é o ponto fraco dessa pessoa? Ah, ela quer tanto dinheiro assim, então vamos dar dinheiro para ela. Dá dinheiro, vai dando dinheiro. Dá mais dinheiro, dá tudo o que ela precisa, vai dando, dá. Porque você pode matar uma pessoa de duas formas, de fome ou de congestão. Ele vai inflando o ego da pessoa e vai dando, e vai dando, e vai dando, e vai dando, uma hora a pessoa se perde. Uma hora a pessoa até esquece o que estava fazendo, o que é trabalho de frequência vibracional, começa a se achar mais superior que todo mundo, que é blindado, que é o super-homem, que o obsessor não pega, que aí tudo influência desse obsessor. Que para mim, trabalho excelente desse obsessor. O que temos a falar? Nada. Um trabalho, nota 10. Aí uma hora a pessoa se perde. O orgulho, o ego, tudo, todos os desejos dela e tudo que ela tinha dentro dela que não foi trabalhado, que estava escondido no inconsciente, começa a vir à tona. A pessoa esquece de frequência vibracional. Esquece de tudo. Aí começa lá no centro o exemplo que eu dei. Ah, não, mas a palestra desse daí não é melhor que a minha. Não, mas esse daí é inferior, ele ainda não sabe as 7 chaves de Salomão, eu sei. Não, mas esse daí, ó, ele não é arturiano, eu sou. Ele começa a pegar esse obsessor e você não vê. Esse é o pior tipo que existe, você não vê. Ele vai se infiltrando na sua vida como a água se infiltra na areia. Você começa um projeto legal, você está bem, equilibrado, você sabe se cuidar, você cuida do seu corpo, de repente isso vai entrando na sua vida e você nem vê. Quando você vê, você está perdido no orgulho, no ego, na ignorância, se achando superior, acabou. Aí sua frequência vibracional, boom. Boom. E ele cumpriu o trabalho dele. E aí você tem os últimos tipos de obsessores. Claro, tem, como seres humanos, tem, estou resumindo aqui para uma live de 1 hora, que são os líderes. Líderes. Muitos desses líderes, eles fogem da reencarnação. Eles ficam se escondendo no astral para não reencarnar. São pessoas que criaram uma gangue, uma legião lá embaixo, um exército, muitas vezes dominam territórios no astral, etc. Esses líderes. E o que eles mais têm medo na existência deles é a reencarnação. Por quê? A partir do momento que eles reencarnarem, o ego deles vai ser resetado. Acabou. Quando você reencarna, o ego antigo é resetado. Reseta. Tipo, no plano mental inferior, pega o conteúdo do Tibério, põe numa pasta no mental superior, começa uma pasta nova no mental inferior. Então eles ficam se escondendo, eles ficam o tempo todo criando manobras para não reencarnar. Muitas vezes algum deles somem, porque os mentores vêm e tiram. A reencarnação muitas vezes é obrigatória. E às vezes os mentores, como estratégia, tiram esses seres do astral e reencarna para poder quebrar aquela gangue, aquele exército, etc. Eu não digo que é uma batalha, mas é uma força de tensão o tempo todo entre destruição e criação, entre luz e sombra. O tempo todo há uma tensão existente. Aí, vamos entrar na conclusão. Árvore que não pega vento não cria raiz. Como o Yin alimenta o Yang, como o Yang alimenta o Yin. Porque os obsessores são os maiores mestres que nós temos. Porque eles nos obrigam a sermos melhores. Nós só temos 2 opções diante deles. Ou nos tornamos seres melhores no sentido vibracional, eu estou falando não de bom e mal, vibracional, ou nós vamos ficar o tempo todo na influência deles. Então, uma vez eu estava num ritual de desobsessão, e aí estava num ritual de desobsessão, e aí veio a médium. A médium chegou, tal, essas médium que vem com colar, não sei o quê, papai, eu olhando. Aí fez a desobsessão na pessoa. Encarnou lá o obsessor, começou a falar um monte de barbaridade, querer quebrar o quarto, não sei o quê. Todo mundo, os médios saíram tudo correndo. Aí ficou eu sozinho com o obsessor. Ele olhou para mim e falou, eu te odeio. Eu falei, eu te amo. Você é Deus também, só esqueceu disso. Acabou, desarmou o obsessor na hora. Acho que ele nunca ouviu isso de ninguém. Desarmou o obsessor na hora.
Por quê? Eles estão o tempo todo nos cutucando. Veja, nós não ficamos bravos quando um trovão destrói uma árvore. Nós não ficamos bravos quando um animal, um leão, come um ser humano na floresta. É a natureza deles. Nós não ficamos bravos quando a tempestade vem e leva a nossa casa. Aí o que nós chamamos forças da natureza. E por que nós ficamos bravos com os obsessores? Se eles estão o tempo todo nos cutucando, cutucando, cutucando. Eles são os maiores agentes da luz. Ai, mas que absurdo você está falando. Mas é claro que são. Se eles não ficassem cutucando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, qual motivo nós teríamos para aumentar nossa frequência vibracional? Eu considero eles como mestres e os trato assim. E quando eu sofro consequência deles, eu tenho que fazer um trabalho interno, olhar para mim e falar, peraí, aonde eu vacilei? Não foi eles. Eles estão fazendo o trabalho deles. Eles são as forças da natureza que impulsionam as pessoas de frequências baixas para frequências altas. Porque eles não dão opção. A natureza não dá opção. A natureza é implacável. Se joga de um prédio, a gravidade te empurra, você morre. Acabou, ponto. Você pode ser Chico Xavier, Buda. Se jogar do prédio, morre. A natureza é implacável. Ou você melhora a sua frequência vibracional, ou você continua tomando porrada. Ai, mas dá muito trabalho melhorar a frequência vibracional. Zona de conforto, porrada. E onde os obsessores pegam na gente? Ai, por que está cheio de obsessores a minha casa? Olha o que você pensa, olha o que você sente. Ai, mas é uma voz terrível que fica na minha cabeça 24 horas por dia. Olha o que você pensa, olha o que você sente. Eles estão o tempo todo com o espelho na nossa frente. Aqui, ó, o espelho. Se olha. Poxa, eu destruí aquela relação tão legal. Ok, aprendeu? Aprendeu? Vai fazer de novo? Pode ser que faça, mas vai se somando os aprendizados. Vai se somando. Vai se somando. Então, a destruição impulsiona a criação. E a criação impulsiona a destruição. Um impulsiona o outro. Veja, no momento que nós nascemos, nos 9 meses que nós estamos no útero, nós estamos sob a força da criação. A natureza está criando. A partir do momento que nós nascemos, saímos do útero, até a nossa morte, é só destruição no nosso corpo. Tudo está sendo destruído no nosso corpo. Para quê? Para que renascemos no plano astral, depois reencarnamos na Terra, e a destruição, e a construção, e a destruição. A construção e a tudo. A criação e a destruição eternamente. Então, essa live é para a gente tirar a ideia da cabeça. Cara, eu já vi umas barbaridades, tipo, vamos expulsar o obsessor daqui, da casa. Tipo, a pessoa desencarnou lá em 1800, a casa era dela. Não tinha nenhum tipo de abertura consciencial, não estudou nada disso, sei lá, desencarnou, ficou perdida. Isso é mais comum do que a gente imagina. A pessoa fica perdida, não sabe nem que desencarnou. E ficou lá morando na casa, tava lá na casa. Alguém entrava lá, a pessoa atormentava porque a casa era dela. Aí compraram a casa e tá o obsessor lá, que a casa era dele. Aí chama o médium e ele expulsa o obsessor da casa dele. Então, é correto isso? Não, mas esse ser tinha que estar desencarnado. Tá bom, mas vamos nos colocar no lugar das pessoas. E novamente, não, mas eu sou espiritual, e eu sei tudo, e eu sei o que fazer quando desencarnar. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. As variáveis, as probabilidades, as coisas são tão mais malucas do que nós imaginamos que não sabemos nada. Nós não sabemos nem como vamos reagir a uma situação. Eu sou zen, namastê, não sei o que. Aí vem uma pessoa, te xinga, te rouba, te bate.
você explode e começa a querer destruir a pessoa. Cadê o namastê? Ninguém sabe como vai reagir no próximo minuto. Como podemos julgar o outro, que o outro deveria ter se desapegado do planeta Terra? Como tem muitos obsessores que não querem o mal. Por exemplo, às vezes algum familiar morre e o obsessor tem tanto amor pelaquela pessoa, pela neta, pela filha, que continua do lado com a intenção de proteger, de ajudar, mas está prejudicando a pessoa. Mas a intenção dela é ajudar. Claro, aí tem que ter um trabalho de conversar com essa consciência e falar, você desencarnou, você está atrapalhando o trabalho da sua filha. Existe uma técnica muito boa, chama Osotoshi, se eu não me engano, Osotoshi, depois vocês dão uma olhada, que faz esse trabalho. Como muitos centros fazem esse trabalho, como muitos locais fazem esse trabalho, como em projeção astral você mesmo pode conversar lá com o seu obsessor, trocar uma ideia com ele. Eu fazia esse exercício há muito tempo atrás, que é bebendo com o obsessor. Eu chegava, punha a mesa, punha um vinho, punha os copos, sentava, vamos sentar na mesa todo mundo. Aí eu começava a conversar. Claro que eu não estava vendo, novamente, eu não enxergo aqui na terceira dimensão, não tenho vidência, bloqueei isso desde pequeno. Mas eu sabia, eu sentia que eles estavam lá e trocava ideia. Eu falava, cara, eu sei que eu vacilo muitas vezes, entendeu? E pronto, entendeu? Hoje eu não tento mais negar eles do meu lado, expulsar, nem nada. Eu presto atenção em mim. Eu presto atenção no que eu estou sentindo. Eu presto atenção no que eu estou pensando. 24 horas por dia. Ah, mas você é o super-herói? Não sou o super-herói. Tem dia que a minha frequência vibracional tá uma pi. E nesse dia eles aproveitam. Ué, é o papel deles. Eles aproveitam. E amigos, negócios à parte. Eles estão aqui, uma relação pacífica, eu bobeei, eles pegam o trabalho deles e fazem, acabou, pronto. E mágoa nenhum nisso, rancor nenhum nisso, a culpa foi minha. A responsabilidade foi minha. Eles estão fazendo o trabalho deles. Então, tirar novamente. Cara, o que eu mais vejo quando fala de obsessor, mas não vá na academia porque na academia tem obsessor. Não vá não sei aonde porque tem obsessor. Tem obsessor em todo lugar. Aliás, tem mais desencarnado nesse planeta que encarnado. O que você vai fazer? Vai se trancar em casa? Tá, mas aí você tem seus pensamentos e seus sentimentos. E aí? Você vai se trancar onde? E essa atitude de não vou em tal lugar porque lá tem obsessor. Caramba, você trabalha para criação ou para destruição? Agora, você trabalha para criação e tem medo? Vai para o lugar com a frequência alta e lá você vê o que rola. Ué, se a sua frequência tá boa, se você tem um nível de pensamento decente, que não é envolto em vou destruir, vou matar, vou roubar e maldito. Se seus sentimentos estão organizados, qual o problema de você ir nos lugares? A mesma coisa que os mentores falarem, eu não vou lá no astral inferior resgatar ninguém, porque vão me pegar. Não, eles estão no equilíbrio interno, eles conseguem ir até o lugar e voltar, qual o problema? E ficar se defendendo do quê? Não, eu não vou nesse lugar, essa pessoa tem uma energia ruim, né? Não, a sua é super boa. Sabe? Uma das coisas que me fez parar de ir em locais espirituais, e não estou falando isso para ninguém, não é conselho, eu fiz. Cara, é uma hipocrisia. Parece o templo que as pessoas começam a ter acesso a conhecimentos e todo mundo é Deus. E todo mundo é Deus. E essa é a maior armadilha da espiritualidade. Essa é a maior armadilha da espiritualidade. E por isso que as ordens iniciáticas tinham muito cuidado em passar o conhecimento que elas passavam, porque sabia dessa armadilha do ego. De que vou passar esse conhecimento para essa pessoa, ela vai começar a achar que é o Harry Potter. E aí vai começar a se achar superior às outras pessoas. Aliás, muitas barbaridades foram feitas nesse planeta em nome de Deus. Deus me falou. Eu sou um enviado de Deus. Não, eu não pertenço à raça humana, eu sou um arturiano. Caramba!
Você está num corpo físico? Pode ser arturiano, de consciência, realmente pode, tá? Mas agora você é um ser humano. E o que te faz arturiano ser melhor que um ser humano, ser melhor que qualquer coisa? E isso na espiritualidade é constante. E por isso que eu não falo das minhas experiências de projeção. Pouquíssimas eu falo, vocês podem puxar qualquer vídeo meu. Porque eu não quero passar a ideia de que, ó, ele tem, eu não tenho. Ele sabe, eu não sei. Claro, eu tô aqui como professor, eu preciso muitas vezes ilustrar, passar conhecimento, etc. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu tenho meus perrengues bravos na vida, como todo mundo. Então eu parei de frequentar lugares e principalmente o que eu já vi de pessoas tratando mal obsessores. Médiuns experientes tratando mal, tipo expulsando, gritando. Cara, é uma consciência que está lá. Algumas estão num processo do grupo da destruição. Ok, a intenção dela é destruir. Mas muitas vezes estão perdidas. Então você é um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, chega alguém perdido na sua sala, você grita com a pessoa. Vai embora daqui! Sabe, é bem difícil. Então eu quero que vocês comecem a ver os obsessores como mestres espirituais. E conversem com eles. Conversem. Ah, mas eu preciso ver para conversar? Não, você sente a presença deles, conversa. Muitas vezes fala, cara, tá difícil aqui, seu trabalho é muito bom. Eu tinha um que ficou 2 anos comigo. 2 anos ele ficou, ele era especialista em doenças, eu acho. Porque toda doença que existe na enciclopédia médica, ele me sugestionava. E quando eu estava com a frequência baixa, vários dias eu achei que eu tinha doença. Cara, era impressionante o trabalho desse obsessor. Que um dia eu virei para ele e falei, cara, você é muito bom para estar trabalhando só com uma pessoa, você devia estar trabalhando com um grupo. Se eu fosse você, eu pedia promoção. Porque o cara era bom. Eu bobear um pouquinho na minha frequência vibracional, começava pensamentos de doença. É câncer, é não sei o que, é tuberculose, é tudo que vocês imaginarem. Eu tive que ficar 2 anos vigiando 24 horas por dia o que eu pensava, o que eu estava sentindo, minha frequência vibracional, porque eu bobeava, começava esses pensamentos. E hoje, de verdade, eu sinto que ele é meu amigo. Sério, eu sinto. Ah, mas como é que você explica isso? Eu sinto. Sinto que nós fizemos uma amizade e reconheço o bom trabalho dele. Ué. Trabalhou bem demais. Tomara que tenha sido promovido, porque merece. E nesses 2 anos que ele ficou nesse processo, eu tive que melhorar minha atividade física, minha alimentação, meu sono, minha atenção plena, tive que meditar mais, tive que cuidar mais de mim, tive que fazer um monte de coisa para esse cara parar de me encher o saco. Porque era o bobear que vinha. Então esse cara foi um mestre na minha vida. Eu sei que as coisas que eu explico aqui saem da espiritualidade normal, etc. Eu explico diante da minha visão de mundo e da minha vivência. Não sigo doutrina nenhuma, livro nenhum. Eu sigo o meu coração, o que eu vivi, as coisas que eu passei, como eu agi e como eu vejo. É o certo? Não sei. É o errado? Não sei. Eu não sei de nada. Eu acho que o papel de um professor é passar as experiências dele para outras pessoas. E essas foram as minhas experiências com obsessores. Então isso é um pouco sobre obsessores. Perguntas. Eu nem sei que horas são. Caramba, quase 1 hora de live. É isso, acabamos nos disciplinando com os nossos obsessores, exatamente. Exatamente. Ou temos 2 opções novamente. Ou melhoramos ou tomamos porrada. Acabou, ponto. Ponto. Ah, mas e o padoar? E a simpatia? E não sei o quê? Ponto. Ou melhora a frequência vibracional, ou toma porrada. E não tem outra opção. Não existe.
Não existe. É um meio do universo cutucar a gente. Sai da zona de conforto, vai, meu. Se mexe. Se mexe. Quer mestre melhor que isso? Porque mestre não é aquele. E também eu vou fazer uma live sobre mestre. As pessoas têm uma ideia de mentor e mestre que, ai, meu querido, namastê. Como é que você vai educar um filho falando sim o tempo todo? Sim. Aí seu filho está destruindo a casa, que bonito, hein? Namastê, filho. Muitas vezes os mentores permitem que os obsessores venham para cutucar a pessoa. Fala, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Então nós temos uma ideia, vamos dizer, distorcida do que é amor, do que é educação, do que é desenvolvimento da consciência. Amor não é aceitar tudo. Se você é pai, mãe, você está vendo o seu filho ir para um caminho não tão agradável, você não vai virar e ficar namastê pro seu filho. Você vai fazer de tudo que você pode para que ele veja o caminho que ele está indo. Ou para ele, muitas vezes, vai ter que ir para poder desenvolver. E no fim, não existe crueldade nenhuma em nada disso. Por quê? Nada na natureza morre. Nada morre. Não existe morte. Existe transformação constante. Transformação. Aqui, em química, quem estuda química já, que nada na natureza, tudo se transforma. Tudo se transforma. Na eternidade inteira. Não existe morte. Nenhuma consciência morre. Se nesse momento o planeta Terra explodir, todas as consciências que estão no planeta Terra vão ser transferidas. O foco para o plano astral, estão lá, todas vivas. E continua. Vai reencarnar em outro lugar e vai indo. Se transformando o tempo todo. Nada na natureza está parado, está estático. Não. Eu tenho uma árvore no quintal que eu adoro, porque pela árvore eu consigo perceber o ciclo da natureza. Então o outono cai todas as folhas, o inverno ela está sequinha, parece que ela está morta. De repente na primavera começa a crescer a folhagem. No verão está lá cheia. Para novamente morrer no outono e novamente renascer. E tudo a natureza é assim. Então você tem que ter essas forças opostas destruindo e criando o tempo todo, para que haja um movimento. Os elementos da natureza podem ajudar no nosso equilíbrio, junto à disciplina nos pensamentos? Sim. Veja, olhem as coisas como frequência vibracional. Então, juntando o meu corpo físico, o meu corpo etérico, o meu corpo astral, o meu corpo mental inferior, o meu corpo mental superior, a frequência vibracional de tudo isso vai dar uma frequência média que eu tenho. Então vamos dizer que eu estou numa frequência, claro, isso é hipotético, o que eu estou falando é um número hipotético. Esse estudo de frequência é muito mais profundo do que eu estou falando. Eu apenas explico dessa forma para ser didático. Mas vamos dar uma frequência, vamos dizer 100. Tibério está na frequência 100. Se Tibério vai num ambiente denso, muito denso, que está numa frequência, vamos dizer, 40, o campo magnético do Tibério vai acoplar nesse ambiente e vai ficar com uma frequência média. Então 40 mais 100, 140, dividido por 2, 70. Tibério vai sair com 70 e o ambiente vai ficar com 70. Ah, então eu não vou mais em lugar denso. Isso, não faz nada. Se você está com uma frequência alta, o mínimo que você tem que fazer é andar pelo mundo e aumentar a frequência dos lugares. Depois você se recarrega. Como? Aí entra a natureza, um dos elementos. Eu vou para uma floresta, eu vou para uma praia, eu vou para um lugar que está com a frequência 200. Tibério está com 100, eu naquele lugar, fundindo o meu campo vibracional naquele momento, vai dar uma frequência 300. Tibério vai sair com uma média energética de 150. E qual o problema disso? Nenhum. Não, eu vou me esconder, ninguém vai roubar minha energia. Isso, ninguém rouba sua energia, parabéns. Você se drena sozinho no seu pensamento. Não, eu não vou naquele lugar porque a frequência é densa. Mas se você está trabalhando para criação, o mínimo que você tem que ir é no lugar para aumentar a frequência vibracional daquele lugar. Ah, mas vão roubar a minha energia. A energia não é sua. Nenhum tipo de energia é nossa. É tudo criador.
Esse apego da minha energia, a energia não é nossa. Como a natureza dá de graça energia para você, qual é o seu problema de dar de graça no ambiente denso? Ou daqui a pouco vamos cobrar também energia que nós estamos dando nos lugares. Não, se não me pagarem eu não vou. Aí vai ser o imã cobrador. Ó, gente, R$ 200 para eu ir no lugar para aumentar a frequência vibracional do lugar com a minha presença. Sabe? Tá no transporte público, você tá com a frequência boa, você se trabalha, você se cuida. Não, nada disso que eu tô falando funciona sem disciplina. Nada na vida funciona sem disciplina. Prosperidade, relacionamento, criar filho, nenhuma área da vida funciona sem disciplina. Funciona. Se você não tem disciplina de todos os dias, cuidar da sua frequência vibracional, você vai tomar porrada. E se você tem disciplina para cuidar da sua frequência vibracional e ela está numa frequência média ou alta, então se torna uma obrigação você distribuir essa frequência para o mundo. Afinal, você está trabalhando para a criação. Não estou trabalhando para ninguém. Ou você está na criação ou na destruição. Ou você está doando energia, ou você está drenando energia. Essas são as duas opções. Ou você está doando energia, ou você está drenando energia. Energia barra frequência vibracional. Não tem opção. Se você não está doando energia, doando frequências vibracionais positivas, você está drenando a frequência dos outros. Ponto. Vibremos luz, né? Não é apenas vibrar. Novamente, o corpo físico tem uma frequência vibracional, então ele tem que ser bem alimentado, ele tem que também ter exercício físico, ele tem que ter sono. Tudo isso contribui para a frequência vibracional da célula física. E aí vai ter o corpo etérico, os chakras têm que estar equilibrados, os nadis, os canais de energia têm que estar fluindo, o Qi fluindo, e aí vai somar a frequência vibracional do corpo físico boa com a frequência vibracional do corpo etérico boa. Depois, os sentimentos. Nossos sentimentos têm que estar equilibrados, nós temos que aprender a lidar com a raiva, com as nossas sombras, tudo isso tem que estar equilibrado. Soma mais um pouco. Depois, mental inferior, nossos pensamentos, nossas formas pensamentos, nossos traumas, nossos paradigmas, tudo que nós pensamos também tem que estar muito equilibrado, para que nosso corpo mental inferior também tenha uma frequência boa. Juntando esses 4 corpos vai dar uma frequência média chamada Tibério. Muitas vezes eu posso estar com a frequência do meu corpo físico boa, mas a frequência do meu mental inferior lastimável. Eu estou preso ainda em um monte de traumas e um monte de coisas na minha cabeça que essa média energética vai rebaixar minha frequência geral. São as partes que nós temos que trabalhar dentro da gente. E tudo ao mesmo tempo. Pode parecer difícil no começo, mas depois que você sai de um círculo vicioso de frequência negativa, fica fácil. O problema é sair desse círculo vicioso inicial. Entendeu? Por quê? Pensamento gera sentimento, que gera sensação, que gera pensamento, que gera sentimento. Então você sair é a mesma coisa que ir para academia. Quem vai para academia sabe. Os primeiros 3 meses é um inferno na Terra ir para academia. Eu tenho que ir para academia. É um inferno. Seu corpo já está preso naquele hábito, naquela coisa. Então você tem que ficar 3, 6 meses. Não, eu vou. Aí você sabe que tem academia 3 horas, você começa a pensar 6 da manhã. Não, eu tenho academia, mas vai. Então, sair desse ciclo de frequência negativa no começo é difícil, precisa de muita ajuda. E eu tenho muitos amigos, a minha família, uma parte delas, a maioria são médicos, eu tenho muitos amigos cientistas. E sempre converso com eles sobre tudo, sobre ciência, sobre tudo. E qual que é a minha opinião? Por que isolar as coisas em caixinhas? Porque ciência, espiritualidade, psicologia e não sei o que. Cara, se eu tenho à minha disposição uma caixa de ferramentas, por que eu só vou usar o martelo? Se eu posso usar a medicina, se eu posso usar a ciência, se eu posso usar a psicologia, se eu posso usar
a espiritualidade, se eu posso usar o reiki, se eu posso usar tudo, por que eu vou me restringir ao martelo? Eu uso tudo que eu posso para me melhorar, tudo ao mesmo tempo. Se eu sei que o magnésio faz bem para tal coisa, eu tomo magnésio. Se eu sei que a atividade física faz bem para o coração, sistema circulatório, atividade física. Se eu sei que alguns alimentos prejudicam o meu corpo, alguns alimentos. Se eu sei que uma vez por semana tomar um reiki é bom, reiki. Se eu sei que terapia é bom, terapia. Se eu sei que aí entra em cada um, que eu vou uma vez por semana no centro, ou na igreja, me faz bem, igreja. Usa tudo que é possível. Por que isolar as coisas em caixinhas? Não, isso não é científico, não. Os dois lados, veja, eu já ouvi isso dos dois lados. Não, isso não é científico. Como eu já ouvi, não, isso é médico. Que a medicina é cruel, que a medicina mata. Nós temos à disposição as ferramentas. Vamos usar todas. Cada um no seu lugar, claro. Mas usar todas. Por que me isolar numa coisa ou na outra e ficar essa disputa de quem está certo ou errado? Caramba! Em vários momentos da minha vida, uma oração Pai Nosso me fez muito bem. Ah, é cristão? É cristão. E daí? Que é cristão. Como eu já fui numa mesquita muçulmana e me senti muito bem. Como eu já fui em rituais judaicos e me senti muito bem. Como eu me senti muito bem também numa igreja evangélica. E qual o problema? Então, parar de isolar, colocar coisas em caixinha, quebra as caixinhas. Quebra, isso é quebra. Usa tudo que tem à sua disposição. Tudo. Caramba. 36. Que mais? Peraí, deixa eu ver aqui. Com a intuição conseguimos identificar essas altas e baixas vibracionais? Não precisa de intuição, não. Fecha os olhos, coloca a mão no seu coração e vê como você está. Sente. Sente. Só isso. Não precisa. Ah, mas eu vou no terapeuta, ele vai me falar como eu estou. Não. Todos nós somos capazes de entender como nós estamos. Existem dois sentimentos fundamentais. Ou você está em paz ou não. Ponto. Se você está em paz, sua frequência está boa. Se você não está em paz, a sua frequência não está boa. E paz não quer dizer que você está rico, o homem da sua vida, nem nada. Independente da situação que esteja acontecendo na sua vida. Independente. Tanto positiva quanto negativa. Se você está em paz, está tudo bem. Se não está, não está. É simples. Como a natureza nos mostra aonde estamos? Através do que sentimos. Não precisa ninguém falar pra gente como estamos. Nós sentimos. Nós sentimos. Quem sentiu paz 10 minutos da vida sabe o que é paz. Todos nós já sentimos paz, que seja 1 minuto da vida, pelo menos. Sabe o que é paz? Quando se atinge esse nível de paz, as suas frequências vibracionais, cérebro e coração, corpo etérico, corpo mental inferior, estão todos harmonizados. Acabou. Você pode ir no pior astral que existe, tá lá. Como atingir a paz? Aí é tema para mais 300 lives. É o que eu tento fazer aqui toda semana. É outro tema. Como atingir a paz é outro tema. E entra apego, visão de vida, paradigma, ego, equilíbrio, canais de energia, tudo. Porque no fim que todos nós buscamos paz. Paz é aquele tá tudo bem. Tá tudo bem.
Então aí você tem mais 300 lives para como chegar na paz, mas o sentimento é: estou em paz ou não. Não precisa de mais nada. O que mais? Mais algumas perguntas dá, mais duas. As que foram eu não consigo ler aqui, senão o corpo físico aqui tá. Eu tenho que tirar o óculos para ler. Novamente, eu acho que o grande desafio, se podemos chamar de desafio, somos nós. É parar de buscar no exterior a resposta. Está tudo dentro da gente. A natureza está o tempo todo falando com a gente. Através do que nós sentimos. O tempo todo. Nós sentimos no coração quando o que nós fizemos foi uma mancada, não foi. Quando o que nós fizemos foi sem pensar. Nós sentimos tudo. A questão é que nós jogamos nossa atenção tanto para fora, para fora, para fora, que não paramos para olhar dentro. Por isso que a meditação é tão maravilhosa. Porque você vai olhar para você. E por isso que pessoas fogem da meditação. Porque olhar para a gente é duro. Em vários níveis. E aí o ego tenta ficar se justificando. Não, mas eu fiz isso com aquela pessoa por causa de A, B, C, D ou E. Se você olhar para dentro de si mesmo, sem culpa, sem ficar se julgando nem nada, você vai ver que você que causou aquela situação. Então você tira o ego um pouco de lado e fala: peraí, fui eu que fiz isso, cara. Fui eu, dei mancada. E olhar para tudo isso, esse nosso repertório interno é muito duro. E aí, novamente, fazem a pergunta: por que não lembramos de outras vidas? Não conseguimos nem lidar com o que nós fizemos nessa vida. Soterramos tudo, escondemos tudo dentro da gente. E aí ficamos achando justificativas. Não, eu fiz isso porque é assim. Eu fiz isso porque todos fazem. Eu fiz isso por A, B. É tudo a justificativa do ego. Seu coração sabe quando você foi correto ou não. Correto não quer dizer bom e mal. Aliás, não precisaria nem de lei. É só bastasse seguir um ensinamento do filósofo Jesus. É não fazer ao próximo o que eu não desejo para mim. Ponto. Ah, mas você faz isso, Tibério? Não, muitas vezes não. Eu não faço, muitas vezes eu não faço. Ué. Mas tento fazer, a maior parte das vezes. Mas às vezes erro grotescamente. Mas tento. Por que tem que ter uma lei dizendo que eu não posso matar? Ué, eu gostaria que alguém me matasse? Não. Então, para que eu vou fazer isso com os outros? Claro, aí entra o grupo da destruição. Alguém tem que matar. Aí eles vão lá e matam. Eles estão nesse movimento aí. Como a gente alterna várias vidas nesses movimentos. Às vezes o cara tá lá trabalhando para criação, já faz 1000 anos. E aí ele se irritou com alguma coisa, sei lá, falou: não aguento mais criar, eu quero destruir as coisas. Aí vai lá, se junta com outro grupo, começa o trabalho dele. Como às vezes o cara se enche o saco de destruir também. Fala: não aguento mais viver no meio dessa energia densa. Não aguento mais. Aí ele sai do grupo e vai pro outro. Normal. O grande problema é ficar em cima do muro. Para mim, esse é o problema, é ficar em cima do muro. Novamente. Ah, eu não vou para ambientes densos porque vão drenar a minha energia. Mas afinal, amigo, você está trabalhando para quem? Para criação ou para destruição? Escolhe aí um lado. Se esconder em casa é muro. É muro. Trabalha para criação? Então vai espalhar criação por aí. Trabalha para destruição? Ok, vai destruir as coisas por aí. Só não fica no muro.
Que quem fica no muro é que toma porrada de dois lados. Novamente, filósofo Jesus. Os quentes e os frios, não sei o que, os mornos, eu não lembro a passagem, mas é mais ou menos isso. Os mornos são aqueles que vão apanhar, porque não definiu ainda que lado quer atuar nesses dois poderes que existem. Como também própria terapia holística, eu não vou atender porque eu vou sair esgotada. Mas como assim? É como assim? Aprenda a ter uma disciplina interna de recarregar a sua bateria. Ah, eu não tenho disciplina, então realmente não vá trabalhar com isso. Você vai tomar porrada. O Ho Oponopono tem uma teoria que ele nos prende na dor. O Ho Oponopono mais basicamente ele fala um pouco sobre karma. O que quer dizer Ho Oponopono? Oponopono, isso, Oponopono. Bom, Tibério está lá em 1700, aí ele passa com a carroça em cima do pé de Zé. Pronto. Zé olha para Tibério e fala, esse maldito. Pronto, nesse momento criou um entrelaçamento quântico. Essas duas consciências ficam entrelaçadas. Passou 200 anos. Tibério tá vindo andando pela rua, passa um carro com o pneu em cima do pé do Tibério. É o mesmo cara lá, de 200 anos atrás, lembra? É um entrelaçamento. Tudo que vai e volta. Às vezes não na mesma vida. Mas tá lá, não. Essa ação vai voltar para você. Aí o que falou Ponopono? Sinto muito, me desculpa, eu te amo. Pô, mas foi o cara que passou o pneu em cima de mim? Não. Passou porque essa ação já aconteceu no passado inverso. Se alguém está te prejudicando hoje, pode ter certeza que você já prejudicou essa pessoa. Ou, indiretamente, você prejudicou outra pessoa na mesma intensidade e o universo está apenas devolvendo o que é seu. Aí tem que entrar numa live sobre karma. Vou dar uma live sobre karma. Não tem jeito de fugir. O que você dá, você recebe. Ponto. Ponto. Você colhe exatamente aquilo que você planta. Ai, Tibério, mas eu vejo muita injustiça, porque eu vejo muita gente colhendo aquilo que não merece nessa vida, mas não sabemos os arquivos para trás. Nós não sabemos o que tem no campo vibracional dessa pessoa, de vidas e vidas e vidas, que materializou essa situação na terceira dimensão, aqui nesse personagem. Não sabemos. E só para fechar, é a frase que eu sempre uso nos momentos de maior desespero da minha vida. Sempre que eu entro, o meu ego desaba, que eu entro em desespero, que eu não entendo as coisas, e vários momentos acontece isso, que eu entro em colapso, que eu falo, cara, por que esse mundo é assim, por que isso, por que aquilo, eu sempre lembro de um mantra, uma frase que eu repito para mim mesmo. É impossível Deus estar errado. É impossível Deus estar errado. Impossível. Impossível. Podemos não entender. Podemos não entender. Podemos lutar contra isso. Podemos ficar revoltados. Mas é impossível. Porque muitas vezes coisas nas nossas vidas terríveis aconteceram que mais pra frente a gente olha para trás e fala, cara, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estava aqui hoje. Então só vamos compreender muitas coisas lá para frente, olhando para trás, não agora. Então os momentos que eu tô, os piores momentos da minha vida, eu parava e falava, é impossível Deus estar errado. Pela minha ignorância, pela minha falta de visão, eu não estou conseguindo enxergar, mas é impossível. É impossível. É isso.